Meu povo é destruído, porque lhe falta o conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, a palavra que cura. Graça e paz, amados, como vocês estão? Eu espero que todos bem. Comigo e com a minha família está tudo bem, graças a Deus. Hoje, iniciando mais uma aula do curso bíblico Palavra que Cura, a terceira aula da matéria Dispensações e Alianças. Estamos aprendendo, como Deus tratou com a humanidade. Vimos os princípios do que é dispensação, os fundamentos do que é dispensação. Começamos a aprender sobre os fundamentos de alianças. E hoje, com a graça do Senhor, estaremos concluindo essa parte, explicando todos os fundamentos necessários, conhecermos sobre alianças e já iniciaremos falando sobre a primeira dispensação, a dispensação da inocência. Então fica aí com expectativa no teu coração, pois com certeza o Espírito Santo ele vai fazer a obra, eu não tenho dúvida disso. Então eu peço que você, se possível, curve sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar, vamos falar com o Senhor. Pai amado, Pai justo, Pai querido, Deus vivo, Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais uma aula onde poderei transmitir a Tua palavra àqueles que estão desejosos para aprender do Senhor e com o Senhor. Espírito Santo, você é bem-vindo para nos ensinar, para tratar conosco e assim possamos viver para Ti, honrar ao Senhor. É isso que o Senhor espera de nós, que a gente viva para Ti. O Senhor tem uma aliança conosco e o Senhor quer cuidar de nós, mas também o Senhor quer que honremos a nossa parte dessa aliança, que é obedecendo ao Senhor. Eu peço que o Senhor nos ajude a entender um pouco mais a Tua palavra nessa aula, somando também com aquilo que a gente já vem buscando do Senhor, para que assim a gente possa viver cada vez mais, dominando os impulsos da carne, por meio da renovação da nossa mente, revelando assim a natureza do nosso espírito, o novo homem. Espírito Santo, muito obrigado por tudo. Pela autoridade que o Senhor deu à igreja, eu neutralizo em nome de Jesus toda ação maligna que queira atrapalhar o bom fluir do Senhor em nosso meio. E em nome de Jesus, Pai, eu te dou a honra, a glória e o louvor que te é devido. Amém. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Então vamos continuar falando sobre alianças. Mostramos na aula anterior que a aliança é um acordo firmado entre duas partes, onde ambas as partes têm direitos e deveres. Quando diz respeito à aliança de Deus com o homem, a parte de Deus é capacitar o homem e abençoá-lo, capacitá-lo para que ele o obedeça, e aquele que o obedece, Deus manifesta bênção. A parte do homem é buscar essa capacitação do Senhor por meio da comunhão, da consagração e praticar aquilo que já sabe da palavra. Então é isso que é necessário nós estarmos fazendo, É necessário isso, essa é a nossa parte da aliança. As bênçãos que Deus manifesta, elas se subdividem em promessas e realidades. As bênçãos que são classificadas como promessas são aquelas que iremos usufruir no futuro. As realidades são as bênçãos que nós já podemos usufruir no presente. Vimos, vimos que Deus ele é responsável em cumprir a parte dele da aliança. Só que ele faz isso se a gente faz a nossa parte. Quando diz que mesmo a gente sendo infiel, Deus é fiel, o contexto lá não está falando que Deus vai agir em nosso favor, independentemente da nossa resposta. Não é isso que o texto está dizendo, mas ele está simplesmente mostrando que Deus ele é imutável. Ele é fiel e ele sempre vai estar pronto para cumprir a parte dele, desde que façamos a nossa. Amém? Agora nós vamos entrar numa parte muito interessante
quando se fala das alianças de Deus com o homem, que é a questão dos sacrifícios nas alianças. Vamos ver isso agora. Por causa da desobediência de Adão, a natureza do pecado, que é chamada na Bíblia de morte, entrou no espírito do homem. Romanos 5, versículo 12, diz que por causa do pecado de um homem, a morte veio e passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, justamente, a morte aqui é a natureza do pecado, é a separação do homem para com Deus. Essa desobediência de Adão proporcionou isso. Por isso que em Romanos 3, versículo 23, diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Claro, ele está falando daquele que não está em Cristo ainda. Então, pecou e está destituído da glória de Deus. Isso foi por causa da desobediência de Adão. E isso o tornou pecador. Romanos 5, versículo 9, diz que por causa do pecado de Adão, muitos foram feitos pecadores, mas pela obediência de Jesus, muitos serão feitos justos. Vocês vão ter a matéria, nossa nova identidade em Cristo, onde vocês vão entender de forma bem clara que o pecador não é aquele que simplesmente peca, mas o pecador é aquele que tem a natureza do pecado em seu espírito. Amém? Então, é a natureza pecaminosa que torna o homem pecador, como também é a natureza de Deus vinda por meio do sacrifício de Cristo, que o torna justo. Então, com a desobediência de Adão, o homem se tornou pecador, escravo do pecado. Ele se separou de Deus, ele recebeu a morte. O que é que tudo isso tem a ver com os sacrifícios nas alianças? Tem tudo a ver. Vamos ver aí o próximo tópico. Sendo assim, ou seja, por causa dessa condição pecadora da humanidade, depois do pecado de Adão e Eva, para que Deus possa firmar uma aliança com o homem, sendo ele santo, Deus é santo, ou seja, separado do pecado, é necessário que um inocente morra no lugar do pecador, para que este se torne apto de entrar na aliança. Então, a justiça de Deus exige a morte de um inocente no lugar do culpado. A humanidade em Adão se tornou culpada diante de Deus. Para que pudesse assim ter uma aliança com ele, era necessário que um inocente morresse no lugar do culpado, tomasse o lugar do culpado. Isso é o que a justiça de Deus determinou. Por isso que desde que o homem pecou, as alianças de Deus com o homem têm que ter a morte de inocente no lugar do pecador, que é o culpado. Vou ler de novo. Sendo assim, depois do pecado de Adão e Eva, para que Deus possa firmar uma aliança com o homem, sendo ele santo, separado do pecado, é necessário que um inocente morra no lugar do pecador, para que este se torne apto de entrar na aliança. Então vamos lá. Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus 9, versículos 16 a 22. Vamos ver isso aqui, vamos ver essa passagem. Se você quiser abrir sua Bíblia, abra, se não me ouça, mas eu vou ler esse texto aqui. Hebreus, capítulo 9, do versículo 16 ao 22. Aqui a palavra nos explica essa questão de que um inocente tem que morrer no lugar do culpado para que assim o erro dele seja perdoado e essa pessoa possa ter aliança com o Deus Santo, né? Então vamos ver aí. Diz assim: porque onde há testamento, lembre que a palavra grega diatek, que é a palavra para aliança, também pode ser traduzida por testamento. Vamos lá. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Então isso é um princípio. No natural, para uma pessoa ter direito a uma herança, o testador, aquele que fez o testamento, ele tem que morrer. Depois da morte do testador é que a herança é válida. Então o escritor aos Hebreus ele vai explicar justamente que para a aliança ser válida de Deus para com os homens, era necessário que alguém morresse.
Vamos ver que nas alianças antes de Jesus eram animais que eram mortos no lugar dos homens. Em Cristo, na nova aliança, o próprio Jesus foi o sacrifício em nosso lugar. É o que o escritor aos Hebreus vai dizer aqui, olha. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Claro que não, né? Por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue, a aliança que Deus fez com o povo de Israel na pessoa de Moisés. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, purpúrea e isope, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento ou da aliança que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. Verso 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, ou não há perdão de pecados. Aí ao lado da referência de Hebreus 9 diz o seguinte: a palavra grega traduzida por testamento nesta passagem é a mesma que foi traduzida por aliança em outros textos do Novo Testamento. Então ele está fazendo um link. Ele faz uma comparação de um testamento, naturalmente falando, que só é válido quando o testador morre. E ele faz também um link com a aliança do Velho Testamento, onde os animais eram mortos e o seu sangue era que purificava. Então o sangue representa a vida. Por isso que tinha que haver sacrifícios de animais. O sangue deles, a vida deles, no lugar da vida dos adoradores de Deus. Para que assim os pecados deles fossem perdoados e a natureza pecaminosa coberta. E as pessoas assim pudessem ter comunhão com o Senhor, certo? Vamos ver isso aí na apostila. Antes da morte do Senhor Jesus. As alianças feitas de Deus com o homem antes da morte do Senhor Jesus. Deus providenciou que animais fossem sacrificados no lugar dos pecadores. E assim, seus erros eram perdoados e a natureza do pecado em seu espírito era coberta. Por meio dos sacrifícios de animais, os erros eram perdoados e a natureza maligna era coberta. Ou seja, temporariamente Deus não via aquele homem como um pecador, pois a natureza era coberta, né, diante do Senhor. Ele os considerava temporariamente como justos, certo? Gênesis 3, versículo 21, eu vou ler para você. E depois vou ler o versículo e depois a explicação na apostila. Diz assim: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então o Senhor Deus, ele fez vestes de peles para Adão e Eva e os vestiu. Vamos ver o que diz aqui na apostila. Este versículo mostra que, após a queda do homem, o Senhor fez vestes de peles para Adão e Eva, sacrificando animais. Se for uma veste de pele, então ele teve que sacrificar um animal para retirar a pele do animal, ok? E neste momento, Deus, estabeleceu esses sacrifícios para tratar com o pecado do homem. É interessante, porque Adão e Eva estavam nus, né? Eles vestiram folhas de figueira. Deus não aceitou e colocou vestes de animais. Então, a nudez era literal, mas também ela representava a condição do homem, despido da glória de Deus, pecador, nu, sem roupa, sem as vestes de glória, sem a natureza de Deus. E as folhas de figueira representavam o homem fazendo algo pela sua sabedoria e esforço para querer agradar a Deus. Deus disse: não, é como eu quero.
Você só vai me agradar se um animal for sacrificado em seu lugar. Então Deus sacrificou o animal, pegou as vestes, fez da pele do animal vestes e vestiu Adão e Eva, cobrindo literalmente a nudez deles, mas espiritualmente cobrindo o pecado por meio do sacrifício. Então, a partir dali, a partir daquele sacrifício que Deus fez, Deus ensinou à humanidade que dali para frente, claro, até Jesus Cristo, o homem precisava oferecer animais sacrificados a Deus para que os seus erros fossem perdoados e a natureza pecaminosa fosse coberta. Ok? Por isso que a aliança de Deus com o homem sempre está relacionada, após a queda, sempre está relacionada com sacrifício. Continuando. Os sacrifícios de animais não eram feitos somente quando a aliança era firmada, mas de tempos em tempos tinha que haver sacrifícios para que a natureza maligna continuasse coberta por um tempo. Em Gênesis capítulo 15, do versículo 8 ao 10 e os versículos 17 e 18, a gente vê Abraão ainda aqui fazendo sacrifícios a Deus. E ali a aliança sendo firmada de Deus para com Abraão. O animal sacrificado no lugar de Abraão, a aliança firmada. Só que no capítulo 22, versículo 13, a gente vê Abraão novamente oferecendo sacrifício a Deus, já depois de ter sido aliançado com o Senhor. Vamos ver a explicação aí na apostila. Vemos no capítulo 15 de Gênesis os sacrifícios que Abraão, que ainda se chamava Abrão, ofereceu para entrar numa aliança com Deus. Porém, em Gênesis 22, 13, lemos que ele ofereceu um sacrifício ao Senhor já depois de ter aliança com ele, mostrando com isso que os sacrifícios sempre precisavam ser feitos. Isso em todas as alianças e dispensações, também na dispensação da lei. Aí o escritor aos Hebreus explica isso no capítulo 10 de Hebreus, do versículo 1 ao 4. Vamos ler esse texto. Hebreus, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 4. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, ou seja, os sacrifícios da lei e também de todas as dispensações antes de Jesus, eles apontavam para o que Jesus iria fazer. Era sombra. O corpo é Jesus e a sombra que projeta do corpo são sacrifícios antigos, ou seja, os sacrifícios de animais representavam Jesus Cristo, o sacrifício de Cristo. Vou ler de novo. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Então, nunca eles iriam ser aperfeiçoados, ou seja, nunca aqueles sacrifícios iriam de fato retirar a natureza pecaminosa e justificá-los de fato. Era um paliativo, era algo provisório. Versículo 2. Doutra maneira, teriam deixado de se oferecer. Porque, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Ou seja, se os sacrifícios fossem definitivos, não precisavam estar sendo feitos de tempos em tempos. Aí ele explica no verso 3 e 4. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz recordação dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Então eles sempre ofereciam sacrifícios, porque eles sempre precisavam ter os seus pecados perdoados e a natureza precisava estar sendo coberta de tempos em tempos. É como que o sacrifício de animal tinha prazo de validade, tinha que ter outro sacrifício para manter aquela condição de comunhão com o Senhor. Por isso que os sacrifícios de animais, eles não eram somente realizados no ato da aliança, eram feitos na aliança, no momento que a aliança era firmada, mas também no decorrer dos outros dias, ok? Isso antes da morte de Jesus. Depois da morte de Jesus e ressurreição, ocorreu algo
maravilhosamente diferente, né? Houve uma mudança gloriosa. Vamos ver aí. Após a morte e ressurreição do Senhor Jesus, os sacrifícios de animais para tratar com o pecado do homem deixaram de ser válidos diante de Deus, pois o sacrifício de Jesus foi o suficiente, não para cobrir, mas para tirar a natureza do pecado do espírito daqueles que fazem a nova e eterna aliança no sangue de Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Então o sacrifício de Jesus foi o sacrifício que possibilitou a nova aliança. Por que que hoje, quando a gente aceita Jesus, a gente não mata um animal? Por que que hoje a gente, quando peca, não leva um animal para o pastor meter a faca na goela dele e matar e purificar com sangue? Porque aquilo representava o sacrifício de Jesus. Jesus na cruz, ele ofereceu o perfeito sacrifício. E o perfeito sacrifício de Jesus Cristo não cobriu, mas tirou a natureza do pecado. Quando nós confessamos a Jesus como Senhor e Salvador, baseado no sacrifício dele feito há quase 2000 anos atrás, foi que nossos pecados foram perdoados e nós fomos purificados nele. Amém? E quando hoje nós pecamos e nos arrependemos, a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica dos pecados. Ou seja, o sacrifício que ele realizou no passado é válido até hoje. É isso que a Bíblia quer dizer quando diz que o sangue de Jesus ainda hoje nos purifica. Ou seja, o que ele fez vale até hoje. O sacrifício dele vale até hoje. Amém? Hebreus capítulo 9, do 24 ao 28, é algo fantástico que a gente precisa reforçar essa informação em nossa mente. Em Hebreus, no capítulo 9, do verso 24 ao 28, diz o seguinte: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, como o sacerdote fazia. Ele entrava no tabernáculo, depois no templo. Não foi nesse feito por mãos humanas, que é figura do santuário celestial. Não, Jesus foi no celestial. Quando ele ressuscitou, Maria Madalena vai tocar nele, está lá em João 20, 19, ele diz: não me detenhas, porque ainda não fui ao meu Pai. Mas diz aos meus irmãos: eu vou para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E no dia da ressurreição, Jesus foi lá no santuário celestial. Ele foi oferecer o sangue do seu sacrifício, o seu sangue ao Pai. É o que diz aqui, o texto de Hebreus. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, se o sacrifício de Jesus fosse no nível dos sacrifícios de animais. Mas como o dele é superior, foi superior, ele só precisou se sacrificar uma vez. É o que diz aqui, olha. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Aleluia! Ele aniquilou o pecado. A natureza do pecado já era do nosso espírito. Aleluia! 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, doutrina de reencarnação está fora. A Bíblia diz que só morre uma vez. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então o sacrifício dele foi o suficiente. Ele virá para nos resgatar, nos tirar daqui, porque o seu sacrifício foi definitivo. Em João capítulo 1, versículo 29, vemos a declaração de João Batista falando de Jesus, falando de Jesus: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não diz que Jesus cobre o pecado, ele diz que Jesus tira o pecado e o chama de Cordeiro de Deus.
Veja aí a explicação na apostila. Jesus é chamado de Cordeiro nessa e em outras passagens porque foi o último e definitivo sacrifício pelos pecados da humanidade. Por quê? Porque antes cordeiros eram oferecidos, bezerros eram oferecidos, pássaros eram oferecidos, animais eram sacrificados, dentre eles os cordeiros. Quando João Batista chama Jesus de o Cordeiro, ele está dizendo, esse é o sacrifício vindo de Deus, o Cordeiro vindo de Deus. Não mais que cobre, mas que tira o pecado do mundo. Ele foi o último e definitivo sacrifício pelos pecados da humanidade. Por isso que hoje nós temos uma aliança com Deus. E teve um sacrifício e um derramamento de sangue. Foi o sacrifício e o derramamento do sangue do próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Foi a vida dele no lugar da nossa. Aleluia, glória a Deus. Como nós somos importantes para o Senhor, irmãos. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Vamos continuar. Esta aliança, está falando da nova aliança a qual nós fazemos parte, esta aliança é superior às que foram firmadas com sacrifícios de animais. Hebreus 8, versículo 6 diz que nós fazemos parte de uma superior aliança, firmada em melhores promessas. Então a nova aliança é superior às que foram firmadas com sacrifícios de animais. Pois os que participam da nova e eterna aliança são santuários do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, versículo 19. Novas criaturas. 2 Coríntios 5, verso 17. Justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21 e etc. Claro que é uma aliança superior. Foi firmado num sacrifício superior. O sacrifício de Jesus possibilitou não mais que a natureza do pecado fosse coberta, mas que fosse arrancada do nosso espírito e posta a própria vida e natureza de Deus, que é o Espírito Santo habitando em nós. Por isso que somos o santuário dele, somos a casa de Deus. Por isso que somos uma nova criatura em nosso espírito. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Por isso que somos a justiça de Deus, não mais pecadores, mas justos em Cristo. E outras virtudes e posições em Cristo nós somos, que você vai aprender numa matéria seguinte, amém? Observações. Primeira, aprenderemos mais sobre a nova e eterna aliança, firmada no sangue de Cristo, ainda nesta matéria. Mais na frente, nós vamos trazer detalhes sobre a nossa eterna e gloriosa aliança. Segunda observação, estudaremos sobre quem nós somos desde o dia em que entramos na nova e eterna aliança, na matéria, nossa nova identidade em Cristo, quem somos nele. Então, essa matéria você vai entender de forma esmiuçada cada uma dessas identificações que nós temos com Cristo, tá certo? Igreja, nova criatura, justiça de Deus, santo, enfim. Isso vai ser esmiuçado na matéria nossa nova identidade. E foi alcançado por causa da aliança firmada no sacrifício de Jesus Cristo. Vamos continuar? Amém. Então aqui é o capítulo 3, certo? Qual é a diferença entre dispensação e aliança? Então, a gente trouxe para você os fundamentos do que é dispensação, os fundamentos do que é aliança. Algumas pessoas dizem que é a mesma coisa, mas não é. São parecidos, porém não são a mesma coisa. Há uma diferença entre os dois e nós vamos ver isso agora. De acordo com o que já estudamos, dispensação é a administração de responsabilidades ou mandamentos que Deus entrega ao ser humano durante um período de tempo na história. Isso é dispensação, administração de responsabilidades, mandamentos que Deus entrega ao ser humano durante um período de tempo na história. Isso é dispensação. A aliança é o contrato que o Senhor fez no passado, e faz com aqueles que se comprometem a ser fiéis
a dispensação da sua época. Amém? Então, a dispensação são os mandamentos que ele entrega durante um período de tempo na história. Aqueles que se comprometem a ser fiéis aos mandamentos, à dispensação, Deus faz um contrato, um pacto, uma aliança, um acordo, um vínculo mais próximo. A aliança é isso, certo? Êxodo, capítulo 34, do 17 ao 27. Antes de ler o texto, agora eu quero ler primeiro a explicação. Depois eu leio o texto, vai ficar mais fácil de entender o texto depois que a gente vê a explicação. Diz assim: vemos neste texto alguns mandamentos da dispensação da lei e o Senhor dizendo que faria uma aliança com os israelitas baseados na obediência deles a estes mandamentos. Ou seja, aqui está a dispensação. Com base na sua obediência, eu firmo um contrato, uma aliança com vocês. É isso que está expresso aqui claramente e bem claro mesmo em Êxodo capítulo 34. Êxodo capítulo 34, a partir do versículo 17. Ele vai dizendo aqui alguns mandamentos. Eu não vou ler todos, vou pular aqui alguns, mas depois você leia em outro momento os mandamentos aqui. Aí ele diz no 17: não te farás deuses de fundição. A festa dos pães ázimos guardarás. 7 dias comerás pães ázimos, ou seja, pães sem fermento, como te tenho ordenado, ao tempo apontado do mês de Abibe, porque no mês de Abibe saíste do Egito. Ele está falando de mandamentos para os israelitas na dispensação da lei. A questão de não fazer deuses de fundição continua hoje. Já essa questão da festa dos pães ázimos foi para eles apenas. E aí ele vai dizendo aqui alguns mandamentos. Ele fala da guarda do sábado, que é algo relacionado a Israel, né? Ele fala das festas que o povo de Israel iria ter, né, para com ele, que deveriam cumprir, celebrando ao Senhor. Aí no versículo 24, Deus fala que iria lançar fora de diante dele as nações da terra de Canaã, para eles tomarem posse da terra, se eles fossem obedientes. E ele vai dizendo aqui vários mandamentos. Aí no versículo 27 ele diz, não são todos os mandamentos da dispensação da lei, mas ele fala alguns. Aí no verso 27 diz: disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme ao teor destas palavras, tenho feito aliança contigo e com Israel. O que é que Deus quis dizer com isso? Porque conforme ao teor destas palavras, tenho feito aliança contigo e com Israel. Deus estava dizendo, com base nesses mandamentos, ou seja, na obediência a esses mandamentos, é segundo o que está expresso aqui, que eu faço uma aliança com o povo. Por isso, Moisés, escreve o que eu estou te dizendo, para que eles lembrem, cumpram, porque é baseado nos mandamentos, ou seja, na dispensação, que eu tenho uma aliança, um contrato, um pacto com você e com o povo de Israel. Tá certo? Isso é a diferença básica entre dispensação e aliança. Ok? Estão juntas, interligadas, mas não são iguais. Estudaremos as 7 dispensações e 8 alianças no capítulo seguinte. Vamos ver agora, né? Vamos para o capítulo 4 e já vamos iniciar na aula de hoje falando sobre a primeira dispensação e a primeira aliança também falaremos na aula de hoje. Então vamos para o próximo tópico. Capítulo 4. As 7 dispensações e 8 alianças divinas. Então, primeira dispensação é a dispensação da inocência. Ixi, aí. Normal. Não estava muito diferente, não. 34. Vamos começar de novo? Foi no 34 mesmo? Sim. Pronto. Aí eu volto, eles vão pro próximo. Estudaremos as 7 dispensações e 8 alianças no capítulo seguinte. Então, já vamos iniciar nessa aula o estudo específico de cada dispensação e de cada aliança, tá certo? Começando hoje pela primeira. A primeira dispensação, que é a dispensação da inocência, e falando também da primeira aliança, a aliança edênica.
Então, capítulo 4, as 7 dispensações e 8 alianças divinas. Primeira dispensação, inocência. Aí tem uma figura, somente uma figura ilustrativa, né, de Adão e Eva no paraíso, né? Adão apresentando a Eva aí o paraíso. Isso é só uma figura ilustrativa, tá certo? Então, qual foi a duração da dispensação da inocência? E por que ela é chamada de inocência? Simples, porque Adão e Eva não conheciam o mal, eles eram inocentes do pecado, eles não tinham conhecimento do pecado e do mal, por isso que a dispensação é chamada de inocência. Duração de tempo dessa dispensação: da criação do homem, que está escrita em Gênesis 1, versículo 26, até a sua queda, Gênesis 3, versículo 6. Pouco tempo. A Bíblia não fala claramente quanto tempo, mas fica claro pelo contexto que não demorou muito para Adão e Eva caírem da posição de justiça. Então, do momento que eles foram criados até a queda, até o pecado, foi o tempo da dispensação da inocência. Não podemos afirmar precisamente quanto tempo foi, mas sabemos pela palavra que foi pouco tempo, certo? Continuando. Resumo histórico para entendermos a dispensação. Então, para a gente entender a dispensação, a gente vai estar vendo um resumozinho da história do momento que possibilitou o início da dispensação, certo? Após a rebelião de Lúcifer e de 1/3 dos anjos no céu glorioso, Deus criou a terra, natureza, animais, etc., e o ser humano sem nenhuma maldição, ou seja, perfeito. Você vai ver a criação de todas as coisas em Gênesis no capítulo 1, certo? Mas eu quero pegar do versículo 26 que fala da criação do homem. Então, após a queda de Lúcifer e dos anjos, que se uniram a ele, se tornaram Satanás e os demônios, como você viu na matéria anterior, Deus criou a terra e o ser humano. Tanto a terra como o ser humano não tinham nenhuma maldição, eram perfeitos. Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 31. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ou seja, com a mesma natureza de Deus, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, vos será para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e amanhã, o dia sexto. Então Deus criou o homem e a terra, e quando concluiu tudo, viu que era muito bom. Deus criou tudo perfeito. E foi nesse contexto de perfeição, foi neste contexto de não pecado no mundo, que Deus introduziu os mandamentos da primeira dispensação, que é a dispensação da inocência. Aí alguém pode dizer: mandamentos, pastor? Não, Deus só deu um mandamento para Adão e Eva, que era não comer, melhor dizendo, né? Não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você vai ver que não, houve outros mandamentos também, né? Agora, o mandamento mais importante era esse, que foi justamente o que eles desobedeceram, certo? Mas a gente vai ver isso. Mas antes de ver os mandamentos da dispensação da inocência, vamos ver
Para quem foi confiada essa dispensação? Para quem Deus confiou esses mandamentos? Para Adão e Eva, que eram inocentes, ou seja, puros e sem conhecimento de qualquer pecado, perfeitos em seu espírito, alma e corpo, como você aprendeu na matéria anterior. O homem é espírito, alma e corpo. Adão e Eva foram criados espírito, alma e corpo sem pecado. E foi para eles que a dispensação da inocência foi confiada. Quando diz aí em Gênesis 1, nós já lemos, né? Gênesis 1, versos 26 e 27, que o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus, quer dizer justamente que eles foram criados perfeitos em seu espírito, alma e corpo. Continuando, vamos ver aqui as responsabilidades ou mandamentos da dispensação da inocência. Primeiro mandamento: exercer a autoridade espiritual que Deus lhe deu sobre toda a terra. Deus disse: domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus. Isso foi uma ordem que Deus deu a Adão e Eva. Deus confiou a eles a autoridade espiritual e eles deveriam exercer essa autoridade reinando sobre a terra com a autoridade espiritual que Deus lhes tinha dado. Então era um mandamento. Outro mandamento: multiplicar-se para encher a terra. Olha aí a ordenança de Deus. Multipliquem-se e encham a terra. Isso foi um mandamento que Deus deu para Adão e Eva. Eles tinham essa responsabilidade, né? Nós lemos esse versículo já. Outra responsabilidade que Deus deu a Adão e Eva: comer frutas e verduras. Ou seja, antes da queda, o homem não era carnívoro. Ele não comia carne, né? Não tenho nada contra quem hoje em dia é vegetariano, mas hoje em dia o ser humano precisa da proteína da carne, certo? A gente vai ver que mais na frente Deus permite que isso aconteça. Deus muda esse mandamento. Aqui no Éden era só comer frutas e verduras. Mais na frente você vai ver que Deus estabelece que eles comam carne animal também. Porque o corpo humano foi precisando, foi enfraquecendo por conta do pecado e foi necessitando disso. Mas originalmente, com o corpo perfeito, Adão e Eva não precisavam comer carne. Eles comiam apenas frutas e verduras. Não só eles, como também todos os animais. Nós lemos isso aqui no texto de Gênesis. Que Deus deu ao homem e à mulher a erva verde, as frutas e também os animais. Então nenhum animal comia um ao outro antes do pecado. Também todos eram vegetarianos, certo? Outra responsabilidade: lavrar e guardar o jardim do Éden. Isso está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 15. Então veja que não era apenas a questão do fruto. Era o principal mandamento da dispensação da inocência, mas tinha outros. Então, Gênesis capítulo 2, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então, duas responsabilidades. O que é lavrar? Lavrar era cultivar a terra. Então, Adão tinha a responsabilidade de cuidar do jardim do Éden. O que é que eu aprendo com isso? Que Deus deu trabalho para o homem antes do pecado. Amém? Essa história de que o trabalho é consequência do pecado, isso é conversa de preguiçoso, irmão. Trabalho é princípio divino, antes mesmo da queda do homem. A consequência relacionada ao trabalho é que o homem ia sofrer algumas vezes trabalhando, ia ser cansativo, desgastante. Sim, mas o trabalho em si não é consequência do pecado, já era algo. Desde o Éden, ele tinha a responsabilidade de lavrar o jardim, ou seja, de cuidar do jardim. Também vejo nesse texto, abro um parênteses e vou fechar ele rapidinho. Antes de Deus dar a Adão sua esposa, Deus deu a ele um trabalho, né? Adão trabalhava primeiro para depois ter a esposa. Então isso para você que é solteiro, já fica a dica aí. Quer casar, rapaz, quer tirar a moça da casa dos pais,
vá trabalhar primeiro, vá ter uma estabilidade financeira para poder tirar a moça da casa dos pais. Antes da esposa vem o trabalho. É um princípio bíblico, tá certo? Fechando parêntese e continuando aqui na matéria. Então, o homem ele tinha a responsabilidade de lavrar, ou seja, de cuidar da terra e de guardar o jardim. Guardar, ou seja, protegê-lo. Por quê? Porque Lúcifer já havia caído, já era Satanás e já estava por ali rondando. Então, outra responsabilidade de Adão. Ele tinha a responsabilidade de proteger o jardim do Éden, de guardar o jardim do Éden. E outra responsabilidade, não tocar nem comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pastor, não era só não comer não era nem tocar. Não podia nem tocar e nem comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos ver aqui, Gênesis 2, versículos 16 e 17, onde Deus diz a Adão: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus proibiu o homem de comer do fruto. Mas era só comer? Não, também não podia tocar. Vamos ver aqui Gênesis capítulo 3, versículo 1 até o versículo 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então Satanás, usando a serpente, pergunta a Eva se ela podia comer de todas as árvores do jardim. Claro, já sabia que não, mas induzindo ao erro. Eva diz: olha, das árvores do jardim sim, menos dessa. Dessa Deus disse: não toque e não coma. Aí eu já vi alguns pregadores dizendo: olha, Eva, tá vendo? A Eva nem sabia da ordem, disse que era para tocar e não comer. Eva se mentiu. Como é que Eva ia mentir sendo perfeita espírito, alma e corpo? Não faz sentido isso. Vamos ver a explicação aí ao lado dessas duas referências. Juntando essas duas passagens, ou seja, Gênesis 2, 16 e 17 e Gênesis 3, do 1 ao 3, nós vemos que o mandamento era não tocar e não comer, pois no momento dessa tentação, Eva era perfeita e por isso não poderia estar mentindo. Pastor, e por que o texto de Gênesis 2 não fala isso? Porque o texto não está completo, ali foi um resumo do texto. Você tem que juntar as passagens. Isso acontece em toda a Bíblia, não só é aqui não, irmãos. Se você ler, por exemplo, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, muitas histórias estão em 3 ou em 2 ou então nos 4 evangelhos. E quando você junta as passagens, você vai ver que um evangelho não falou algo que outro falou. Então tem que juntar os textos para ter a visão geral. Do mesmo jeito, acontece em outros textos da palavra de Deus. A Bíblia é como um quebra-cabeças que só o Espírito Santo faz a gente juntar as peças. Então, Deus disse para Adão: não come, não toque. Porém, o texto de Gênesis 2 está resumido. Só fala da parte de não comer. Mas como eu sei que Deus disse a Adão que ele não toca também, que não era para ele tocar também? Porque quando Eva fala para a serpente, e Eva não era pecadora ainda, então não podia estar mentindo, ela traz essa afirmação adicional: não toque e não coma, ok? Então, o mandamento era não tocar e nem comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Pastor, que fruto era esse? Era uma maçã? Não, não era uma maçã. Era que fruta? Nenhuma fruta que nós conhecemos hoje. Era um fruto específico, o fruto do conhecimento do bem e do mal, certo? Vamos para o próximo tópico.
Relacionamento de Deus com o homem na dispensação da inocência. Diretamente e sem mediador. Oh glória! Pois o próprio Deus vinha ter com o homem. Não era de forma indireta, ou seja, Deus não se utilizava de pessoas para falar com Adão e Eva. Não precisava de um mediador, ou seja, de alguém, de um sacrifício de animal para mediar, ou de uma pessoa para ser o mediador entre Deus e o homem. Não havia pecado. O próprio Deus vinha pessoalmente ter com Adão e Eva. Amém? Em Gênesis 1, verso 28 a 30, a gente vê o próprio Deus falando com Adão e Eva. Frutifiquem, multipliquem-se, encham a terra. Em Gênesis 2, do versículo 15 ao 22, a gente vê, num primeiro momento, Deus dando a ordem a Adão sobre a questão do fruto do conhecimento do bem e do mal. Depois a gente vê Deus trazendo os animais terrestres para Adão dar nome aos animais. Então Deus está ali junto com Adão. Deus faz Adão ter um sono pesado e dormir, para que Deus tire de Adão uma costela e forme Eva. Adão acorda, está diante de Eva e Deus faz o casamento dos dois. Isso tudinho está em Gênesis capítulo 2, do versículo 15 ao 22. Então a gente vê ali o próprio Deus, irmãos, junto com Adão e Eva, sempre com eles. Amém, amados? Aleluia! Era assim, não precisava de sacrifício para mediar, não precisava de alguém para mediar, era um relacionamento direto, era um relacionamento sem mediador. O próprio Deus vinha ter com o homem. Aliança feita nessa dispensação. A aliança edênica. Então, durante o tempo da dispensação da inocência, Deus fez com Adão e Eva a aliança edênica de Deus com Adão e Eva antes da queda, no Éden, no paraíso na terra. Observação: nessa aliança não foi preciso derramamento de sangue, pois o homem não tinha pecado. Em Hebreus 9, versículo 22, nós já lemos essa passagem, diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Só que Adão não tinha pecado. Então, como ele não tinha pecado, a aliança não precisou ser mediada com sangue, tá certo? Continuando, próximo tópico. Bênçãos desta aliança. As bênçãos da aliança edênica, os direitos do homem. Lembra que a gente falou que as bênçãos são divididas em promessas e realidades? Então, vamos ver as bênçãos da aliança edênica. Promessa: não viria nenhuma maldição se eles fossem fiéis à dispensação. Gênesis 2, 16 a 17, Deus disse: no dia que comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. A morte referida nestes versículos é o conjunto de todas as maldições, incluindo a própria morte física, mas também as outras maldições, morte espiritual, doenças, enfim. Então, quando Deus disse que ele só iria morrer, ou só iria se tornar maldito, se comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, e tocasse, né? Então, Deus estava dizendo: se você não fizer isso, a bênção está garantida, é uma promessa para você. Você permanece assim eternamente, meu filho, abençoado. Era uma promessa. Bênçãos que eram realidades para eles, que já eram disponíveis naquele momento para eles. Eles Adão e Eva, eram imagem e semelhança do Senhor. Ou seja, tinham a natureza de Deus no espírito, na alma e no corpo. Que é quando Deus diz que eles foram criados à sua imagem e semelhança. Gênesis 1, do 26 ao 27. Isso era uma realidade para eles. Eles já eram abençoados nisso, ok? Outra bênção que era uma realidade: eram muito inteligentes. Só para você ter uma ideia, olha a demonstração da inteligência de Adão. Em Gênesis capítulo 2, versículos 19 e 20. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria.
E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo o animal do campo. Ele só não deu nome aos animais marinhos, mas os animais terrestres e os pássaros, os animais que voam, Adão deu nome. Então veja como ele era inteligente, né? Alguns estudiosos dizem que hoje nós usamos apenas 10% da nossa capacidade intelectual, do nosso QI. Adão tinha 100%, amém? Adão e Eva, era uma bênção para eles, esse alto nível de inteligência. E já era uma bênção que era uma realidade para eles naqueles dias. Continuando, eles eram saudáveis, não envelheciam, nem morriam. Gênesis 3, versículo 19, diz o seguinte, capítulo 3, verso 19, Deus falando para Adão, aqui já depois do pecado: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Ok? Então ele mostra aqui que Adão, por causa do pecado, iria morrer fisicamente. Então, se não tivesse pecado, não morreria, nem tampouco envelheceria, nem tampouco adoeceria. Doença, envelhecimento e morte é consequência do pecado. Então, quando ele estava na dispensação, era o oposto: saudável, juventude eterna, vida eterna. Ok? Era uma realidade para eles. Outra bênção que era uma realidade: tinham autoridade espiritual sobre toda a terra. Gênesis 1, 26 e 28. Deus disse, né? Ele disse para Adão e Eva: domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o gado, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Deus deu essa ordem para Adão e Eva. Então, eles podiam sim, né, exercer essa autoridade. Isso era uma bênção realidade, ok? Decisão de Adão e Eva no final dessa dispensação. Infelizmente, eles decidiram ser infiéis a Deus, pois tocaram e comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 3, novamente, né, do versículo 1 ao 6, Satanás se utiliza da serpente, né, usa a serpente para enganar Eva. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias, ou que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Desgraçado do diabo, disse na cara dura que Deus era mentiroso. Deus tinha dito: certamente morrereis. Satanás, usando a serpente, disse: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então, Eva pecou enganada, Adão pecou consciente. Isso está em 1 Timóteo 2, verso 13 e 14. Quero ler para você. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 13 e 14. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada,
caiu em transgressão. Então a Bíblia é muito clara em dizer que Adão não foi enganado. Ou seja, Eva achava que não iria ser amaldiçoada, não iria morrer se comesse do fruto. E iria conhecer o bem e o mal como Deus. Deus conhece o bem e o mal, Deus conhece tudo. Privou Adão e Eva de conhecer o mal, porque não era necessário que a humanidade conhecesse. O mal já existia, Lúcifer já tinha caído. Mas o que aconteceu? Deus, ele tinha privado o homem de conhecer o mal, com pena de morrer espiritualmente, morrer fisicamente, sofrer as demais maldições. Eva foi enganada. Em que sentido? Ela achava que não iria sofrer o juízo. Adão sabia que ia sofrer o juízo. Mas mesmo assim, ele preferiu o conhecimento do mal. Veja que coisa terrível. Por isso que aconteceu o que está escrito em Romanos 5, versículo 12 e versículo 19. Vamos ler. Romanos 5, verso 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Verso 19, porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos, Jesus Cristo. Então, Adão pecou consciente, Eva foi enganada. Eles foram infiéis a Deus, infiéis à dispensação. Continuando. Período de juízo, acerto de contas dessa dispensação. Lembra que a gente falou que quando a dispensação termina, há um período de acerto de contas, onde a bênção para os fiéis é muito maior do que durante a dispensação e a maldição para os infiéis é muito maior do que durante a dispensação? Pois bem, vamos ver aqui, vamos começar hoje e terminar na próxima aula as consequências, né? O período de juízo, acerto de contas dessa dispensação. Foi o diálogo de Deus com Adão, Eva e Satanás. Então, aquele momento quando Deus vai ao encontro deles e trata com eles, esse período, esse curto período, é o período de juízo da dispensação da inocência. É a transição também da dispensação da inocência para a dispensação da consciência, certo? Consequências vindas no período de juízo, acerto de contas dessa dispensação. A terra, ou seja, natureza, animais, etc., se tornou maldita. Gênesis capítulo 3, versos 17 e 18. Vamos ver. Gênesis capítulo 3, do verso 17 ao 18. Deus disse a Adão, e a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Então a terra se tornou maldita, ou seja, ela saiu do padrão original de Deus. Veja que Deus disse, espinhos e abrolhos lhe produzirá. Então antes do pecado não tinha espinho no mundo. O espinho surgiu por causa da queda, porque a terra se tornou maldita. Espinhos passaram a existir. Isso é só um exemplo que a Bíblia diz. Mas as outras coisas más que existem na natureza entrou aqui. Terremotos, vulcões, maremotos, esse desequilíbrio das estações do ano, um lugar muito quente, outro lugar muito frio, muita chuva num lugar, pouca chuva em outro, animais comendo uns aos outros, animais venenosos, animais sujos, nojentos, né? Como a barata, como o rato. Eles foram criados por Deus, mas eles não eram como são hoje. Tá entendendo, pessoal? A terra se tornou maldita. Foi uma consequência do pecado de Adão no período de juízo, no período de acerto de contas, ok? Outra maldição, Adão e Eva morreram
espiritualmente. Né? Deus disse, no dia que comer, certamente morrereis. Adão não caiu duro no chão na hora que comeu do fruto. Ele só veio morrer com 930 anos. Nas próximas aulas a gente vai explicar essa questão da longa vida que eles tinham. E que é literalmente mesmo. De fato, Adão viveu 930 anos. E a gente vai explicar isso nas próximas aulas. Mas ele morreu no dia que comeu, mas não fisicamente. Ele morreu espiritualmente. Adão e Eva morreram espiritualmente. O que é isso? Se separaram do Senhor, que perderam a natureza dele em seu espírito e receberam a natureza do pecado. Isso é morte espiritual. E esta maldição passou para os seus descendentes. Por isso que a gente já leu Romanos 5, versículo 12, que diz que a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Amém? Então toda a humanidade sem Cristo é pecadora, porque recebeu de Adão e Eva essa natureza pecaminosa, herdou. Pense na herança, né? Mas foi a herança que eles deixaram para nós, que só é quebrada quando se recebe a Cristo como Senhor e Salvador, por causa do sacrifício de Jesus. Amém? Então na próxima aula, se Deus permitir, nós vamos estar concluindo essa parte aí do período de juízo, período de acerto de contas, da dispensação da inocência, e vamos falar sobre a dispensação da consciência. Amém? Espero que você tenha sido aí abençoado. Digo novamente, eu peço que você estude a apostila apenas no conteúdo que nós estamos ensinando, revise o conteúdo que já foi dado, para que essas informações fiquem mais fixas em sua mente. Deixa para estudar o restante da matéria conforme a gente for ensinando. Amém, amados? E enquanto você tem um prazo de 24 horas para assistir a aula, assiste uma vez, se puder, assiste de novo, volta às partes que você não entendeu, ou aquelas partes que você achou muito interessante para que fique fixo na sua mente, volta, ouve de novo e se fortalece mais e mais no Senhor. Amém? E até a próxima aula, se Deus nos permitir. Fiquem na paz do Senhor.